Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 5. Peço à igreja, nessa noite, muita atenção. Esteja verdadeiramente ligada naquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu e ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Atos 5. Quem achou, diga amém. Está escrito: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, foi portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços acharam-a morta e levaram e a sepultaram junto a seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome que é santo. Eu te dou graça, Senhor, te louvo, te exalto, glorifico o teu nome. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa teu povo. Abre o nosso entendimento nessa noite. Fala ao coração do teu povo. Usa a minha vida, Pai. E o teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é um compromisso com Deus. O texto, ele conta uma história da igreja primitiva. Os primeiros passos que a igreja primitiva estava começando a dar. A igreja começava uma grande obra aqui na face da terra. A igreja ainda era uma igreja menina, uma igreja criança. Ainda engateava no cristianismo. As atitudes, o proceder, a maneira que aquela igreja andasse, caminhasse, ia ditar o rumo, o ritmo para a igreja cristã do futuro. O apóstolo Pedro já estava preocupado aqui desde o começo com o comportamento dos primeiros crentes. A palavra do Senhor, ela nos mostra que, eu não quero ministrar aqui sobre voto, sobre dízimo, sobre dinheiro, sobre valores. Não é isso. Tem aqui na essência da palavra um segredo muito mais profundo, algo muito mais complicado. Existe algo por trás desta atitude deste casal, do Ananias e da Zafira, que faz com que a gente acenda as luzes de emergência do nosso coração. Aquilo que sinaliza, aquilo que está oculto, aquilo que sinaliza, aquilo que está nos porões da nossa alma e muitas vezes a gente não quer revelar. Esse casal, novos crentes, estavam começando a caminhada. Eles viram a expansão
da igreja, os primeiros crentes que estavam envolvidos na obra de Deus, eles viram aqui no texto do capítulo 4, verso 32, para frente, eles viram aqui quando as pessoas estavam se doando, estavam se entregando, estavam, se colocando à disposição do reino. Se tinha alguma coisa que retinha eles ainda quando eles estavam no mundo, se alguma coisa os prendia, eles estavam se desvencilhando daquilo. A palavra diz aqui, no versículo 32, no capítulo 4, que eles vendiam o que tinham e distribuíam para que todos tivessem o mesmo tanto, ou seja, para que não faltasse nada a ninguém. Atos, capítulo 4, verso 34 e ao 37, a palavra do Senhor diz que eles vinham e depositavam aos pés dos apóstolos. A propagação do reino dependia da disposição da igreja em trabalhar, em levar a palavra, mas principalmente em ser uma igreja verdadeira já nos primeiros passos. Hoje nós estamos vendo um evangelho tentando a sua propagação de uma outra forma, por outros meios, né? Que não está muito preocupado em levar a mensagem genuína, a mensagem bíblica, a mensagem verdadeira. Estão tentando atrair pessoas hoje para o reino por outros caminhos, através de uma propaganda da profecia, a propaganda da cura, a propaganda dos eventos, a propaganda de expulsar demônio, a propaganda da fogueira, a propaganda do templo de Salomão que está sendo construído, a propaganda da televisão, a propaganda de vender Bíblias, a propaganda de vender livros, a propaganda de vender viagens para Israel. E a verdadeira mensagem do Evangelho, a essência, parece que ela foi contaminada, parece que ela foi, vamos imaginar, parece que ela foi suprimida em função de outras coisas que está massageando o ego, está confortando, está trazendo um evangelho de conforto, está trazendo uma palavra agradável. Você trazer uma palavra mais dura hoje para a igreja, você está fazendo com que as pessoas saiam para aquela porta e não voltem mais. Porque a expectativa e a motivação que está trazendo as pessoas para a igreja não está sendo mais a palavra verdadeira, a palavra de Cristo. As pessoas estão vindo para a igreja buscando resultados. E aqui a palavra do Senhor ela nos proíbe isso. As pessoas faziam isso aqui, traziam as coisas, se entregavam a sua vida para Jesus, a fim de buscar ali a salvação e não resultados. Que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho nós estamos vivendo? Qual é a proposta do evangelho para as nossas vidas? E o que nós temos levado para frente? O que nós temos levado para aqueles que ainda não conhecem? O que nós temos levado para aqueles que ainda não conheceu a sã doutrina? A propagação do evangelho dependia da disposição da igreja. A propagação do evangelho dependia da força, do ímpeto, da disposição em buscar verdadeiramente, em levar verdadeiramente pessoas na presença do Senhor. Amém, amados? Presta atenção aqui. É aqui. A palavra está saindo daqui. Amém, amados? Queremos hoje muitas vezes fazer conhecidos o mundo inteiro, as placas da igreja, as novidades, os líderes. Queremos hoje ver homens, né? Nós estamos vendo hoje popstars de púlpitos, pessoas querendo se aparecer cada vez mais. Pessoas que sejam aí, louvado seja eu tenho que aparecer, eu sou importante. Eu tenho que estar na mídia 24 horas. E por aí vai. E no entanto, amado, nós estamos verdadeiramente banalizando, entregando, deixando de viver,
deixando de estar e viver um momento glorioso na nossa vida, que é o momento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ananias e Safira, sua mulher, abraçaram a fé cristã. Ficaram felizes. A proposta do Evangelho da Salvação é maravilhosa. E aqui, Ananias, eles ficaram tão empolgados com isso que eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos um campo, nós temos umas terras, vamos vender. Olha, Pedro, apóstolo Pedro, e o que nós levantarmos nessa venda, nós estaremos entregando aqui no altar. O Pedro falou, tá bom, amém, glória a Deus. E aqui eles vendem, e eu fico imaginando na hora que o Ananias está indo lá levar o valor para depositar nos pés dos apóstolos, ele muda de ideia. Fala, mas espera aí, esse negócio era antes de vender. Agora com dinheiro na mão, a história muda. Ele manobra o seu camelo, volta para conversar com a dona Safira. Olha, e se nós dissermos que vendemos por tanto e retermos parte desse valor? O que a mulher faz? Gente, eu glorifico a Deus pela vida da dona Rosana. Porque muitas vezes é bom você ter a sua esposa do lado para te dar algumas alfinetadas. Louvado seja Deus pela vida do homem que tem uma mulher de Deus do lado. Ela cutuca e fala, olha, presta atenção, olha o que você vai fazer, procura saber primeiro, e a gente está sempre atento. Né? A gente fala, por que Deus não falou? Deus falou, eu falei através de sua mulher, sua besta, e você não prestou atenção. Né? E aqui ela concorda com isso. Ela concorda com esse processo. Ela concorda em mentir. Né? Quando talvez... E Ananias, então, ele vai. Ele vai e ali ele mente o testemunho. Amados, isso aqui é querer mostrar algo para a igreja que na verdade não é. Olha para o teu irmão e fala, irmão, fala para ele, irmão. Mas fala irmão, mas um irmão melhor, assim, um irmão mais forte, um irmão. Nunca minta no seu testemunho. Nunca minta no seu testemunho. O Ananias e Safira, eles esqueceram de um detalhe. Chegaram ali para o Pedro, o Ananias, ele chegou e disse assim, olha, vim trazer aquilo que eu tinha prometido. Ele tinha feito um voto com Deus. Olha, eu vim trazer aquilo que eu tinha prometido. Nós vendemos lá por 10. Pedro falou, por 10? E tudo que nós vendemos foi 10. Então, é os 10 que a gente está colocando aqui. Pedro fala, tá bom. Fala, Ananias, por que mentisse? Por que deixaste Satanás entrar no seu coração? Ele diz aqui, olha, conservando, porventura, ou seja, não entregando, então não prometendo, não fazendo voto, porventura, não seria seu? Não seria? Ou seja, e vendido, não estaria em seu poder? Então por que assentaste no teu coração esse desígnio e mentiste dessa forma? Lembre-se, Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Amém? Ananias e Safira aqui, eles esqueceram desse detalhe. Eles mentiram. Eles quiseram enganar, achando que estariam enganando apenas os apóstolos. Mas a igreja, querido, não era dos apóstolos. Sim ou não? A igreja não era dos apóstolos. Esta igreja não é do pastor. Essa igreja não é do pastor Djalma, não é do pastor Fernando, não é do pastor Pedro. Essa igreja é do Senhor Jesus. Porque lá em Mateus, na minha Bíblia está escrito e na sua também, que ele diz, olha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E quem falou isso foi o Senhor Jesus. Querer mentir para a igreja é querer mentir descaradamente para o Espírito Santo.
A igreja não poderia, e é aqui que eu queria pegar o gancho da mensagem, eu não queria falar aqui do voto do Ananias. Eu queria trabalhar aqui na questão do caráter do Ananias. A igreja aqui, ela não poderia já começar alicerçada numa mentira. Ela não poderia. Precisava acontecer algo naquele momento. Algo precisava acontecer. Se naquela hora, algo precisava acontecer naquela hora, se o Espírito Santo não agisse da forma que agiu, a igreja já começava desacreditada. O que está acontecendo, o que nós estamos vendo hoje, em pleno século XXI, já estaria começando lá nos primeiros dias da igreja primitiva. Então, houve a necessidade de uma intervenção dessa natureza sobre a igreja através do Espírito Santo. Amém? O Ananias e Safira aqui, eles foram chamados de mentirosos pelo Espírito Santo. Querido, e mentiroso não entra no céu. Você abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, você vai ver quem é que puxa a fila. E os que não entrarão no reino do céu. E começa lá a turma dos mentirosos. Pastor, o que nós aprendemos aqui nessa história? Primeiro, Deus não exige nada de nós. Repete comigo, Deus não exige nada de nós. Apenas verdade. Só isso. Ninguém forçou Ananias a dar nada. Nós estamos convivendo hoje com algumas classes de pessoas que estão contando uma história dentro da igreja, no altar, estão vivendo outra lá em casa. Sim ou não? Nós estamos vendo pessoas mostrando um filme muito bonito aqui na frente, um filme romântico, um filme maravilhoso, mas está vivendo uma verdadeira sexta-feira 13, um verdadeiro filme de horror lá em casa. Coisa está feia. E eu conto sempre a história do irmão Tunico e da irmã Malvina, o dia que saíram daqui da igreja, e ele quase atropelou uma mulher aqui na esquina. E ele brecou, freou o carro em tempo, e ele saiu do carro desesperado e falou, senhora, o que está acontecendo? E a mulher falou assim, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Por que o senhor não me atropelou? Eu queria morrer. Mas por que o senhor quer morrer? Ela apontou lá na calçada, estava o cidadão de terno e gravata, tinha acabado de sair do culto. Porque eu não aguento mais ele. Ele é uma coisa lá na igreja e aqui em casa é outra. Que testemunho. Que vergonha para o reino. Amém, amados? Deus não pediu nada para nós além da verdade. Que nós venhamos a ser verdadeiros, honestos, com Deus acima de tudo. Com Deus acima de tudo. Estamos nos oferecendo aí a fazer muitas coisas. Nossos lábios tá pronunciando tantas coisas maravilhosas. Estamos cantando tantas coisas que parece que aquilo está saindo do nosso coração. Mas nosso coração muitas vezes está longe. Nosso coração está distante. Nosso coração muitas vezes está corrompido. A palavra do Senhor diz, este povo fala com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pastor, o que acontece? Por que as pessoas mudam de ideia muito rápido? E isso acontece. É só a nossa vontade entrar em colisão com a vontade de Deus, as pessoas mudam de ideia no meio do caminho. E eu penso aqui que o Ananias, ele mudou de ideia no meio do caminho. Ele colocou uma coisa no coração, depois mudou e acabou entrando nesse problema seríssimo. Amém? Assim é muita gente, querido. Assim muitas vezes sou eu, é você. Antes de nós recebermos a bênção, nós prometemos tudo. Senhor, eu prometo que, olha, estou passando nesse vale. Eu prometo que eu vou estar levantando agora toda madrugada, 3 horas da manhã, para entrar num clamor e falar com o Senhor. Aí Deus aplaca o coração, abençoa, socorre, sara, né? Aí o cidadão coloca o relógio para despertar às 3 horas da manhã, no primeiro dia. Levanta, ora, glorifica, agradece, ora, mais ou menos uns 40 minutos.
No dia seguinte, relógio toca. Já querendo desligar o relógio. Vai lá, faz aquela oração de 10 minutos. Terceiro dia, 5 minutos. E quarto dia, sabe o que ele faz? Quarta madrugada, sabe o que ele faz? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Já pensou se Deus fosse tratar você do mesmo jeito que tratou? Olha que é um compromisso. Eu assumi um compromisso. Né? Eu assumi um compromisso. E no quarto dia, eu já piso na bola com Deus. As coisas mudam. Coloquei diante do Senhor algumas situações. Eu não prometi nada para o Senhor. Eu só pedi para o Senhor o seguinte: Senhor, todos os dias eu coloco meu joelho no chão, meu rosto no pó, e eu oro ao Senhor. Só que eu ainda oro pouco. Eu queria orar mais. Eu queria orar mais. Eu só falei isso para o Senhor. O Senhor já faz 60 dias que Ele me acorda todas as madrugadas às 3 horas da manhã. Eu falei que eu queria conversar com Ele, Ele não esqueceu. E há 60 dias, dia 10 agora completou 60 dias, todas as madrugadas, Deus tem me levantado. Isso eu não falo para me exaltar na frente de ninguém, não. Mas eu não prometi para o Senhor, eu disse que eu tinha um desejo. O meu desejo. E ele tem que vir de dentro para fora. Eu não posso ver os outros fazer e eu quero para mim, eu vou fazer. Querido, você não aguenta. Faça um compromisso. Eu poderia falar, Senhor, às 10 horas da noite eu já orei. O Senhor está agora às 3 horas da manhã querendo falar comigo de novo? Aí vem a palavra dele. Eu não cochilo e nem durmo, querido. Sou o guarda. Né? E eu estou a fim de conversar. E aí pega aquela conversa maravilhosa e abençoada. E como é bom. E como é bom. Então Deus ele não nos pede nada. Deus não pede nada. Como Deus aqui não pediu nada para o Ananias, nem para a mulher dele. Eles que se ofereceram a fazer. Se você prometeu, querido, cumpra. Cumpra. Amém? O pecado que mais Deus abomina, sabe qual que é? A prostituição espiritual. Prostituição espiritual é aquela que se vende pelo melhor preço. É aquela que você está dando a sua vida para o Senhor. Você está trabalhando, você está se esforçando e aí a bênção vem. E você, ao invés de continuar se esforçando, se entregando, mas aí já com a bênção conquistada, você relaxa. E você dá uma banana para Jesus e fala, não, agora, tá bom, agora já consegui o que eu queria. E aí você olha para Jesus e fala, o Senhor sabe de todas as coisas. Eclesiastes diz, capítulo 5, para a gente tomar cuidado com aquele que fala e não fazer voto de tolo, ou seja, a gente não prometer nada para o Senhor. Deus, ele é amor. Deus não exige nada. Deus não força a barra. Mas uma vez que saiu da tua boca, saiu do teu coração, algum compromisso com o Senhor, trate de cumprir. É na oração, é estar aqui a sexta-feira orando, é estar aqui nos cultos de quarta-feira, é estar lá em Campo Limpo na quinta, é estar no domingo, é estar clamando, é estar participando da obra social. Não interessa. Não faça para se aparecer para o pastor e nem para o obreiro, para o diácono, para o presbítero. Faça para Deus. Deus conhece o teu coração. Peça graça para o Senhor. Senhor, eu queria falar mais com o Senhor, eu queria conversar mais com o Senhor. O Senhor falou, tá bom, vou te acordar todos os dias, de 3 às 4 da manhã, tá bom? Tá bom. E tem acordado. E tem acordado. Amém? Deus, ele é amor. E a gente tem que saber a que Deus nós estamos servindo. O Josué, ele diz lá no capítulo 24 do livro de Josué, fala assim, ó, vocês têm que escolher a que Deus vocês vão seguir. Vocês têm que prestar atenção, porque vocês uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Vocês têm que prestar atenção em que Deus vocês vão seguir. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São as palavras do Josué. Você sabe por quê? Existe inferno? Por que existe inferno?
Pastor, é porque Deus quer acabar, quer castigar. Não, querido. Existe inferno, sabe por quê? Porque Deus é isso aqui que a gente está ministrando, porque Deus é amor. E o maior atributo do amor, sabe qual que é? A liberdade de escolha. Deus, Ele te dá a liberdade para você escolher. Se você não quer andar com Deus, você é livre. Não é obrigado. Se você está livre sem Deus, aí, para isso que existe inferno. Mas Deus, por ser amor, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de desfrutar do seu amor. Amém? Aqui o Pedro ele fala, Ananias, vocês não foram forçados a nada. Outra coisa que eu aprendo aqui, o Ananias e Zafira, eles mentiram para Deus. Você sabia que uma mentira contada mais de 5, 6 vezes, ela se torna uma verdade até para quem conta. Tem gente que anda mentindo tanto em cima, dentro da igreja, em cima de altar, que ele já está acreditando na própria mentira. É assim que surgem as grandes heresias, as grandes mentiras, as seitas que se denominam evangélica por aí. Porque aquele negócio vai criando, vai volumando, vai criando corpo, aquilo lá, daqui a pouco aquilo se torna uma mentira, uma verdade, né? Até para quem está contando já há algum tempo. Ninguém vai saber. Vamos falar para o Pedro, que nós vendemos por 10. Né? Ninguém precisa saber. Amados, e quantas coisas nós praticamos na nossa vida, com a doce ilusão de que ninguém vai saber. Quantos pecados nós cometemos na nossa vida, achando que ninguém ia saber. Para um pouquinho e pensa. Alguma coisa que você fez que você não contou para ninguém. Depois que você aceitou Jesus, eu pergunto para você, você contou para Deus? Todo crente precisa confessar os seus pecados. Todo crente tem que chegar diante do tribunal do Senhor e falar, Senhor, eu pequei. Eu não vou abrir minha boca, não vou confessar para o mundo inteiro ouvir, mas para o Senhor eu confesso, eu falhei, eu errei, eu pequei. Querido, e não adianta ficar floreando. É floreando que fala? Lá na terra, lá em Goiás, divino? Não adianta ficar enfeitando. Quando a gente peca, a gente tem que chamar o pecado pelo nome. Não adianta ficar contornando a situação. O senhor sabe, né, senhor? A carne é fraca. O senhor sabe a situação que eu estava passando. Né? Querido, fala de uma vez, desembucha com o Senhor e chama o pecado pelo nome. Fala, dá o nome. Dá o nome. Rasga o coração para o Senhor. Peça perdão. Você pode até perguntar, devo confessar meus pecados, mesmo já sendo salvo pelo sangue de Jesus? Amados, confessar pecados não impede você de entrar no céu. Sim? Mas o que acontece? Confessar os seus pecados, depois que você aceitou Jesus. Né? Eu quero confessar lá atrás. Mas isso é um exercício que a gente tem de falar sempre, sempre, sempre com o Senhor. Porque tem alguém pregando por aí que uma vez salvo já está salvo, não precisa mais se preocupar. Eu digo o seguinte na igreja, querido, nós temos que comparecer todos os dias na presença do Senhor e exercitar esse dom da confissão dos pecados. Isso é um exercício, isso exercita, isso dá uma abertura maravilhosa num relacionamento para com o Senhor. Aqui, o Ananias e Zafira, eles tinham um padrão de mentira, que mesmo depois que se converteram, pensaram que podia mentir, continuar mentindo. Você, quando se abre diante de Deus, você fica constrangido, querido. Quando você rasga o teu coração, toda semana, vou para a igreja, vou falar com Deus, tem 10, 15 minutos para orar, vou estar falando, e se eu pequei essa semana, vou estar pedindo perdão, é Santa Ceia, não vou deixar de tomar Santa Ceia, vou clamar pelo sangue do Senhor Jesus, vou limpar a minha alma, vou me apresentar na presença de Deus, o véu já foi rasgado, tenho livre acesso. Posso confessar diretamente, posso falar direto com o Senhor? Eu vou fazer.
isso vai fazendo com que cada dia nós vamos pecando menos. É o exercício. Sempre, sempre, sempre. Se eu faço isso uma vez só por ano, filho, o nosso estoque de pecado vai aumentando cada vez mais. Nós não podemos ficar colocando panos quentes em cima de pecado. Falei, Senhor. Em casa, coloco o meu joelho no chão. Na igreja, coloco o meu joelho no chão. Clamo, peço perdão e peço misericórdia para o Senhor. É isso que Deus quer. Relacionamento honesto com o teu povo. Isaías capítulo 1, do verso 10. Aqui diz que Deus não quer religiosidade. Deus não quer religiosidade. Deus, ele quer verdade. Salmo 51 diz que um coração contrito e quebrantado, esse Deus não despreza, esse Deus aceita. Amém? Ananias e Zafira pensavam que estavam mentindo para homens, na realidade estavam mentindo para Deus. Não rasgaram o coração diante do Senhor, não confessaram os seus pecados. O marido, quando pensa que está mentindo para sua esposa, marido, está indo para a rádio essa palavra, você está mentindo para Deus. A esposa, quando pensa que está mentindo para o marido, ou acha que o marido nunca vai descobrir aquela situação, querida, você está mentindo para Deus, você não está mentindo só para o seu marido. Filhos que pensam que estão enganando seus pais, queridos, vai custar caro lá na frente. Vocês estão mentindo para Deus. Pastores que mentem descaradamente para a igreja, vocês estão mentindo descaradamente para Deus, e isso vai custar caro. Porque a minha Bíblia é verdade, a minha Bíblia não é uma farsa. Você que gosta de pecar, você que gosta de mentir, e não sente nenhum peso na consciência, a desgraça do pecado e da mentira, quando a conta chegar, vai custar caro. Porque vai ter um dia, querido, que o Senhor vai mandar fechar sua conta. Vai passar a régua, vai fazer a soma. E como que foi a tua vida? Como foi o seu relacionamento? Foi um relacionamento de tropeços, de mais levantar e de buscar o Senhor, de arrependimento, de oração, de busca de perdão. Glória a Deus e aleluia. Mas se foi aquela vida de tropeços, de pecado, de tentar camuflar, colocar panos quentes, tentar enganar o homem e a Deus, querido, vai custar caro. Andar na vontade do Senhor é isso. É buscar o Senhor constantemente. É falar, Senhor, sou pecador, confesso. Você sabe quem disse isso? Paulo. Que dos pecadores, eu sou o principal. Dá para comparar com Paulo? Eu acho que nós temos que verdadeiramente repensar na nossa vida, no nosso relacionamento. Andar na vontade do Senhor não é brega, não é cafona, não. Andar na presença do Senhor, andar na vontade do Senhor, é ser esperto. Ser esperto é saber que um dia nós vamos ter que prestar contas naquele dia. Aqueles que se achavam espertos, eu vi tanto isso, gente. Eu não sei se você tem a mesma experiência que eu tenho na minha vida. Eu conheci tanta gente esperta, tanta gente que achava que podia enganar a vida toda. Achava que podia enrolar, podia fazer o que queria. Com a esposa, com os filhos, com o esposo, com os filhos. Né? Pessoas que um dia enganaram a igreja, pessoas que um dia enganaram os pais. Aqueles que se achavam espertos, enganaram todo mundo. E eu vou procurar saber onde estão esses. Você quer saber aonde estão aqueles que você um dia viu enganar, mentir descaradamente, inclusive para Deus? Vai visitar os hospitais psiquiátricos, conversa com eles, conversa com muitos ali. Vá visitar as cadeias públicas, pessoas que se acharam espertas. Vá visitar as casas de recuperação para drogados. Vai visitar com a obra social no sábado à noite com a IBP, as ruas, as calçadas da cidade. São os espertos, querido. De que valeu? De que adiantou sair da presença de Deus? Querer enganar o mundo? Querer tripudiar as pessoas? Deus, Ele nos está chamando para um relacionamento sincero, honesto e verdadeiro.
O texto que nós trouxemos aqui em relação a esse casal é exatamente isso. Porque trata-se de novos convertidos, de crentes, que aqui queriam enganar a igreja, queriam enganar a Deus. E o Espírito Santo impediu, o Espírito Santo parou, travou, ali no começo, né? Já no começo, ali no crescimento da igreja, no início da igreja, ele já deu um basta naquilo. Não adianta. Você sabe por quê, querido? O salário do pecado é a morte. É porque o pecado não gera verdades. O pecado gera mentiras. O pecado gera mais pecado. E mais pecado. E mais pecado. Ele vai gerando cada vez mais pecado. E mais pecado. E no final, lá no final da conta, é morte. O preço do pecado é alto. Não vale a pena viver do pecado. Não vale a pena mentir para Deus. A maldição do pecado é complicada. Maldição do pecado sem arrependimento e sem estar coberto pelo sangue do Cordeiro, a maldição do pecado é complicada. Eu leio a Bíblia e eu vejo no capítulo 11 de 2 Samuel, eu vejo a história de Davi. Quando Davi viu uma mulher tomando banho. Davi não mediu o tamanho do pecado que ele estava prestes a cometer. O Davi se anestesiou no pecado. E aquele pecado com aquela mulher gerou mais pecado. Quando ele trouxe Betseba para sua casa, deitou com Betseba. Betseba foi embora. Depois de algum tempo ela disse, estou grávida. Já tinha acontecido um pecado. Ele não confessou a Deus. Gerou o segundo pecado. O que ele fez? Ele quis enganar Urias. Traga Urias. Embebedou Urias e falou, Urias, vai para tua casa e deita, dorme com a tua mulher. Urias era fiel. Urias falou, eu me diverti e descansar na minha casa, sendo que os meus irmãos estão na guerra? Não, vou ficar aqui nas escadarias da casa do rei. Mandou o coitado do Urias para a guerra e disse para o seu capitão, coloque ele no calor da batalha. A hora que estiver no calor da batalha, recua o exército e deixe Urias morrer. Um pecado chama outro pecado. E mais pecado. E mais pecado. Davi, ele se anestesiou no pecado que gerou mais pecado e uma maldição. E aqui ele estava quietinho. Mentir para alguém? Ninguém viu, só Betseba que sabe. Aí um dia ele é confrontado. Vem um profeta chamado Natã. E o profeta Natã pede uma audiência para com o rei. Ele diz, e ali para o rei ele conta a história das ovelhinhas. Que tinha um homem humilde que tinha apenas uma ovelha. E aquela ovelhinha era a alegria da casa. Era a alegria das crianças. Da família. Ele fala, e o vizinho, e o fazendeiro do lado tinha centenas e centenas e centenas de ovelhas. Milhares de ovelhas. E passando ali um viajante, ele quis fazer um banquete para esse viajante e tomou essa única ovelhinha que o homem humilde tinha. O Davi fica louco. O Davi fica desesperado, fica nervoso. Por quê? Ele queria ser justo. Ele queria ser honesto. Ele queria ser honrado. Ele queria que o profeta Natã visse nele, né, um exemplo de honestidade. E Davi ali ele diz, como rei, ele dá a sentença sobre a sua própria cabeça. Né? Debaixo aqui das vestes puras e limpas do rei, se escondia a podridão carniceira do pecado. Vestes limpas e puras de crentes, líderes que nós vemos por aí, mas por dentro, querido, é o ranço da mentira, do egoísmo e da soberba e do engano. O pecado pode ser bom agora, que você consegue enganar o seu irmão, mas vai custar caro quando a conta chegar.
quando tiver que se acertar com Deus. Quando ele disser, fecha a conta do pastor Djalma. Aí, querido, eu vou ter que prestar essas contas. Quando ele disser, fecha a conta do Antônio, do Divino, do pastor Pedro. Aí nós vamos ter que nos apresentar. Você sabe que nós vamos ter que dar conta até de cada palavra que nós dissemos. Quanto mais de cada pecado que nós cometemos e não confessamos. João, ele diz, olha, que todos nós cometemos pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo, ele é bom para nos perdoar. Então, qual é a essência, qual é a palavra rema, qual é o objetivo da palavra dessa noite? Pecar, todos nós pecamos. E se alguém disser aqui que não tem pecado, cometeu acabou de mentir. Essa palavra, quem disse foi o apóstolo Paulo. Então todos nós falhamos, o problema não está aí. O problema é nós nos apresentarmos diante do Senhor e clamarmos por misericórdia. Pedir perdão. Saber que a soberania e a sabedoria do Senhor e o amor e a sua graça nos alcança todos os dias. Amém, amado? Nós temos que se apresentar todos os dias diante do Senhor. Temos que pedir perdão. E aí nós podemos ouvir o Senhor falando sempre, né? O que Ele disse na sua palavra nos evangelhos. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar em pé, querido.